A história de José é uma das mais emocionantes da Bíblia. Ela nos ensina sobre perseverança, fé e a importância de confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. José era filho de Jacó e Raquel. Desde pequeno, ele se destacou entre seus irmãos, não apenas por ser o filho preferido de seu pai, mas também por sua bondade e caráter íntegro. Ele era o filho preferido de seu pai, o que causava muita inveja em seus irmãos. Jacó, sem perceber o impacto de suas ações, deu a José uma túnica de várias cores, um presente que simbolizava seu amor especial por ele. Um dia, José teve um sonho onde seus irmãos se curvavam diante dele. Esse sonho não foi apenas uma visão passageira, mas uma revelação divina que mostrava o futuro de José. Ele contou o sonho para seus irmãos, o que só aumentou a raiva que eles sentiam. Eles não conseguiam entender como o irmão mais novo poderia ter tais sonhos de grandeza. Cegos pela inveja, os irmãos de José o venderam como escravo para mercadores que iam para o Egito. A dor da traição foi imensa, mas José manteve sua fé inabalável em Deus. No Egito, José passou por muitas dificuldades. Ele foi comprado por Potifar, um oficial do faraó, e trabalhou arduamente como servo em sua casa. Ele foi preso injustamente, mas Deus sempre esteve ao seu lado. Mesmo na prisão, José não perdeu a esperança e continuou a confiar no plano divino. Com o tempo, José conquistou a confiança do faraó e se tornou governador do Egito. Sua sabedoria e capacidade de interpretar sonhos foram essenciais para salvar o país de uma grande fome. Anos depois, uma grande fome se abateu sobre a terra de Canaã, onde moravam os irmãos de José. Sem saber a quem recorrer, eles ouviram falar que havia comida no Egito. Desesperados por comida, eles viajaram para o Egito, sem saber que o governador que os receberia era o próprio irmão que haviam vendido como escravo. A reunião que se seguiu foi um momento de revelação e reconciliação, mostrando que o perdão e a redenção são possíveis, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. José reconheceu seus irmãos imediatamente, pois os anos não haviam apagado suas feições familiares. Ele os observou de longe, lembrando-se de todos os momentos que passaram juntos na infância. Mas, para sua surpresa, eles não o reconheceram. O tempo e as circunstâncias haviam mudado. José de tal forma que ele parecia um estranho para eles. Decidido a descobrir se seus irmãos haviam mudado em caráter, José elaborou um plano engenhoso para testar seus corações e intenções. Após receber seus irmãos com hospitalidade e generosidade, José ordenou que seus servos enchessem os sacos de seus irmãos com comida, garantindo que não faltasse nada para a viagem de volta. No entanto, ele instruiu secretamente que sua taça de prata, um objeto de valor inestimável e símbolo de sua posição, fosse colocada no saco de Benjamim, o irmão mais novo e o único que não havia participado da venda de José. Esse plano era arriscado e carregado de tensão, pois José sabia que qualquer erro poderia levar a consequências desastrosas. Mas ele precisava saber se seus irmãos haviam realmente mudado, se o arrependimento e a redenção haviam tocado seus corações. Será que eles ainda eram capazes de trair a própria família por ganância ou inveja? Ou teriam aprendido o valor da lealdade e do amor fraternal? A taça de prata serviria como um teste definitivo, revelando a verdadeira natureza dos irmãos e mostrando se eles eram dignos de confiança e perdão. Na manhã seguinte, os irmãos de José deixaram o Egito. Mal sabiam eles que estavam sendo seguidos pelos guardas de José, a mando do próprio. Os guardas alcançaram os irmãos e os acusaram de roubar a taça de prata do governador. Os irmãos ficaram desesperados, jurando inocência. Eles sabiam que não haviam roubado nada. Contudo, para o espanto de todos, a taça foi encontrada no saco de Benjamim, exatamente como José havia planejado. Diante daquela descoberta, os irmãos se desesperaram ainda mais.
Como poderiam provar sua inocência? O que aconteceria com Benjamim? Diante da acusação, os irmãos de José se desesperaram. Eles se prostraram diante do governador, implorando por misericórdia. Judá, um dos irmãos que havia se arrependido profundamente por ter vendido José como escravo, se adiantou e fez uma proposta comovente. Judá se ofereceu para ficar como escravo no lugar de Benjamim, para que o caçula pudesse voltar para casa com os outros irmãos. Ele sabia que Jacó, seu pai, jamais suportaria perder outro filho. O ato de Judá foi um ato de amor e sacrifício. Ele estava disposto a sacrificar sua própria liberdade para salvar a vida de seu irmão. O coração de José foi profundamente tocado pelo ato de Judá. Ele não conseguia mais esconder sua verdadeira identidade. José ordenou que todos os seus servos se retirassem da sala e, em prantos, se revelou aos seus irmãos. A comoção tomou conta de todos. Os irmãos de José ficaram atônitos e envergonhados. Eles não conseguiam acreditar que o poderoso governador do Egito era o irmão que eles haviam tratado tão mal no passado. José, com o coração cheio de compaixão, perdoou seus irmãos e os acolheu com amor. José compreendeu que tudo havia acontecido segundo os planos de Deus. Seus irmãos se arrependeram profundamente por seus atos passados e reconheceram que José havia se tornado um homem bom e justo, apesar de tudo o que havia sofrido. O reencontro emocionante marcou o início de uma nova fase na vida de José e seus irmãos. A família pôde ser reunida e viver em paz e prosperidade no Egito. A história de José nos ensina sobre a importância do perdão, da reconciliação e da fidelidade de Deus. A história da taça de prata de José é um exemplo atemporal de perdão, reconciliação e da intervenção divina nos momentos mais difíceis da vida. Esta narrativa bíblica, encontrada no livro de Gênesis, nos oferece lições valiosas que transcendem o tempo e a cultura, mostrando-nos como a fé e a perseverança podem transformar situações adversas em oportunidades de crescimento e redenção. Através da história de José, aprendemos que a vida pode nos apresentar desafios inesperados e dolorosos, mas que a nossa resposta a esses desafios é o que realmente define nosso caráter e destino. José, vendido como escravo por seus próprios irmãos, poderia ter se entregado ao desespero e à amargura, mas escolheu confiar em Deus e manter sua integridade. O perdão é um ato de coragem e amor, que exige de nós uma força interior e uma disposição para deixar para trás as mágoas e ressentimentos. José, ao reencontrar seus irmãos anos depois, não buscou vingança, mas sim a reconciliação. Ele entendeu que o perdão não apenas liberta o ofensor, mas também traz paz e liberdade para quem perdoa. Assim como José perdoou a traição de seus irmãos, devemos ter a grandeza de perdoar aqueles que nos feriram, libertando-nos da amargura e do ressentimento. O perdão é um processo que pode ser difícil e doloroso, mas é essencial para a nossa saúde emocional e espiritual. Ele nos permite seguir em frente e construir um futuro melhor, livre das correntes do passado. Deus transforma o mal em bem, e a história de José é um testemunho poderoso dessa verdade. O que parecia ser uma série de eventos trágicos e injustos foi, na verdade, parte de um plano maior e mais benevolente. José foi elevado a uma posição de poder no Egito, onde pôde salvar não apenas sua família, mas também uma nação inteira da fome. Deus usou a traição sofrida por José para elevá-lo a uma posição de poder, salvando não apenas sua família, mas todo o Egito da fome. A importância da reconciliação é outro tema central nesta história. José e seus irmãos, apesar de todas as suas diferenças e conflitos passados, conseguiram se reconciliar e reconstruir seus laços familiares.
A história nos mostra que a reconciliação familiar é possível, mesmo após grandes conflitos. É um processo que requer tempo, paciência e, acima de tudo, amor. Devemos estar dispostos a ouvir, a compreender e a perdoar, para que possamos restaurar e fortalecer nossos relacionamentos familiares. Devemos buscar a paz com nossos familiares, pois os laços de sangue são fortes e valiosos. A fidelidade de Deus é outro aspecto crucial da história de José. Mesmo nos momentos mais sombrios e desesperadores, Deus estava presente, guiando e protegendo José. Esta fidelidade divina nos lembra que nunca estamos sozinhos, mesmo quando enfrentamos injustiças e adversidades. Mesmo quando somos injustamente acusados, como no caso de Benjamim, Deus está presente, agindo em nosso favor e nos conduzindo para um futuro de paz e prosperidade. A história de José nos ensina a confiar na justiça divina e a acreditar que, mesmo nas situações mais difíceis, há um propósito maior em ação. A história de José nos inspira a confiar na justiça divina, a perdoar aqueles que nos ofenderam e a jamais perder a esperança, mesmo diante das dificuldades. Ela nos lembra que a vida é cheia de altos e baixos, mas que a fé, a perseverança e o amor podem nos guiar através das tempestades. Que a história da taça de prata de José nos inspire a sermos mais justos, compassivos e misericordiosos em nossas vidas. Que possamos aprender com seu exemplo a valorizar o perdão, a reconciliação e a fidelidade divina, e a aplicar essas lições em nosso dia a dia, tornando o mundo um lugar melhor para todos. Se inscreva, curta e compartilhe. Nossos encontros acontecem todos os dias, às 18 horas.